Então, terça-feira, 14 de abril de 14 de 2026, abril. né? Mais um encontro do Clube das Escritoras. E nessa data de 14 de abril, uma das nossas sócias está fazendo aniversário. A Cida está completando 65 anos. Então, vamos cantar parabéns? Vamos começar fazendo festa? Parabéns para Bens você para nessa você, data data, querida. Muitas vida, felicidades, muitos felicidade, anos muitos de anos vida. de vida. Viva! Parabéns, Cida. Muitas felicidades e que você siga escrevendo cada vez mais e vivendo para poder ter o que escrever mais e mais e mais, tá? Esses são os Muito votos aí. obrigada, Joyce. Muito obrigado. Você, esse projeto também é um presente. É um presente, né? Para Saia, minha, eu tô em reunião. para minha vida, né? Uhum. Sai. Aprendizados, desenvolvimento pessoal, é, conhecimento. É presente, tudo é presente de Deus. Que coisa boa. Você, ter conhecido você é presente. E viver o presente, né? Esse é o maior presente. Viver o presente. Esse é o lugar, é o melhor lugar. É aqui, agora. Então tá, e a Cida, e no dia do seu aniversário, a Cida que nos presenteia, né? Teremos texto da Cida para ler hoje, né? É o texto do dia, o texto que nós recebemos aí na véspera do encontro, que esse é o nosso combinado. Mas antes da gente comemorar com o texto da Cida, eu quero aproveitar esse momento que estamos aqui reunidas para fazer um balanço aí dos primeiros momentos do nosso clube nesse ano, né? Hoje eu dediquei a manhã a analisar no detalhe todos os textos que foram recebidos. Esses textos que vocês mandam para mim no privado, para a gente ler no clube, na sessão de terça-feira, eu arquivo, tem uma aba para cada escritora, né? Eu coloco lá a data que ela enviou, coloco o texto ali. E o que eu fiz na manhã de hoje? Eu peguei o recorte biográfico, né? Porque na afiliação ao clube, cada escritora, cada sócia preenche um formulário com informações e a gente gera o recorte biográfico personalizado. Que ele que é o que? Ele é uma sugestão, um ponto de partida, um convite para começar a escrever. Né? Então, lembrando que o que a gente entrega aqui no clube, né? Em um ano você escrever a sua autobiografia. Como que a gente entrega? Na primeira parte orientação de fundo psicológico. Então, é um texto terapêutico, o objetivo é limpar o terreno. Né? Como eu falo, não é para escrever bonita, é para escrever verdadeira, realmente escrever em primeira pessoa. Se quiser pegar aqueles recortes como ponto de partida, ótimo. Se quiser ser mais criativa ainda e ir em termos que nem estão no recorte, excelente. O importante é realmente a mulher ela se redescobrir a partir do seu texto. Essa é a proposta do primeiro tempo. Vencido o primeiro tempo, ok, então assim, a gente está aqui no espaço seguro, no primeiro tempo, é só entre nós. O segundo tempo, ele já traz a expectativa de um texto que vai ser lido por outras pessoas que não estiveram aqui dentro da nossa sala. Então já é um outro desafio. Mas isso fica para um segundo momento. A gente está vivendo o hoje, o presente, o agora, né? Que é o momento desse espaço seguro para se soltar de todas as formas, soltar os conteúdos, soltar formato e assim vai, tá? Então, nesse primeiro tempo, o que nós temos desse balanço? E eu mandei pro e-mail de cada uma das pessoas que eu vou citar aqui. Eu mandei, né? Então, quando é essa parte personalizada, eu gosto de mandar por e-mail, que fica ali. Quando a pessoa tiver tempo, ela lê com calma e entra no seu texto, porque é todo um ritual, né? Escrever e ler, né? Então, Cida, até amanhã de hoje você tinha 5 textos lá, né? Com o texto que você mandou Sim. agora, antes da reunião, são 6 textos. O que eu preciso? E isso eu detalho para cada uma. No caso da Cida, eu preciso que a Cida diga assim, Joyce, esse texto aqui era de tal recorte, era tal tema do recorte, era o recorte número um, recorte número 2 dos tópicos. Ou foi um texto livre, eu tive vontade de escrever, foi um tema que veio e eu escrevi algo extra. Tudo vale. Eu só preciso mesmo para poder estar coordenando o trabalho com cada autora, entender aonde que está, para a gente seguir, tá? Então eu preciso desse feedback. Então, além dos textos da Cida,
A Elis, ela já mandou 2 textos, a Fátima mandou 5 textos, ela já completou os recortes biográficos dela, né? A Larissa já mandou um texto, a Márcia já mandou um texto, a Bárbara mandou 2 e a Leia mandou 1. Tá? Então é como nós estamos. E a Ana está chegando hoje, né? Na parte da tarde eu vou construir os recortes biográficos. Temos a Ana e a Regina que estão chegando. Então você vai receber hoje até o final do dia no seu e-mail o seu recorte biográfico personalizado, né? E daí vai poder seguir esse caminho que as outras sócias já estão trilhando, tá? Então, assim, por que é importante fazer essa conversa agora? Porque a gente já está em abril. E o ano ele passa voando. Daqui a pouco é junho, maio, daqui a pouco é junho, daqui a pouco é julho e acabou o primeiro semestre do ano. Então, para não dar aquela sensação de frustração, puxa, ficou para trás, eu fiquei para trás, é o momento de estar conversando sobre o trabalho, né? Então, de estar olhando, eu acredito que está em linha, tá? A Fátima, ela deu uma acelerada, mas assim, no mais, todo mundo que está com 2 textos, com 1 texto, tá em movimento. O movimento ele é mais importante do que o resultado propriamente dito, é estar fazendo o movimento, tá? Então, assim, tá todo mundo que eu citei tá em linha, né? E seguimos, eu sigo com vocês, tá? E agora eu quero ouvir de vocês sobre essa dinâmica que eu estou colocando. Porque no primeiro momento, nos primeiros encontros, e a Cida está desde o primeiro momento, eu deixei muito solto, né? Muito solto, a gente foi construindo recorte biográfico. De um mês para cá, mais ou menos, quando começou a ter mais sócias no clube, eu parei, puxa, todo mundo tem que ter a mesma chance de estar produzindo, estar sendo lida, né? Então tem que dar essa oportunidade para todas. Então eu elaborei uma escala para que a pessoa veja o nome dela e saber que existe uma expectativa de que ela ocupe esse espaço. Se ela vai ocupar não ou não, é do momento de vida dela, tá? Mas eu sei que colocar essa escala é também colocar um nível de pressão que não existia antes. Então, nesse momento, de uma forma muito aberta, eu quero receber o feedback de vocês que estão aqui. Sabe, o que é melhor? Como é que vocês se sentem melhor dentro do que a gente está propondo aqui no clube? Tá? E agora eu passo a palavra para vocês. Eu acho que eu, tipo, tenho seguido o recorte biográfico, mas eu acho que tem 2 textos também. O de hoje tem, acho que um primeiro que eu não segui, que eu senti necessidade de colocar para fora aquelas palavras. E para mim está fluindo muito bem, sabe? Muito bem. Eu estou evoluindo, sei que estou também aprendendo, ouvindo e vendo as minhas amigas também com textos maravilhosos. E vamos seguir em frente. Eu acho que a gente tem que incentivar uma a outra a escrever, porque o tempo passa, igual você falou, né? De repente chega o final do ano e você não tem conteúdo suficiente, sabe, para estar lá na autobiografia. Eu vou escrever com mais constância, com mais afinco, porque eu quero realmente cumprir a tarefa. Legal. Bem-vinda aí, Fátima, que acabou de entrar na sala. Só para, né, recapitular, nós estamos aqui fazendo um balanço. A Elis chegou também. Aguardar a Elis conectar 100% e recapitular o que nós estamos fazendo nesse momento, para vocês participarem também, tá? Tá bom. Então, assim, como vocês podem conferir no e-mail de vocês, daí eu tô falando, quando eu falo vocês, eu falo Cida, Elis, Fátima, Larissa, Márcia, a Bárbara e a Leia, tá? No e-mail de vocês na manhã de hoje, eu mandei um e-mail que o título é assim, Clube das Escritoras, acompanhamento 14 de abril. E eu fiz um parecer individual para cada uma, o que eu já recebi de texto, como estamos, né? E agora, esse momento, eu quero receber de vocês o feedback mais sincero possível sobre a condução dos trabalhos. O que tá bom, o que pode melhorar, para a gente realmente construir algo que seja satisfatório para todas nós aqui. Fica à vontade aí. Acho que primeiro a gente vai ter que ver, né, o e-mail, aí a gente tem que pensar o que fazer, né,
Desculpa o atraso, é que eu cheguei 5 horas da manhã hoje de viagem e acabei dormindo demais. Tá em Joinville? Tá em casa de novo? Casa, Ah, isso não tem graças. preço, isso é bom demais. E obrigada por, mesmo com sono, tá aí, né? Tá aí com a gente, tá? Então, assim, ó, para a gente contextualizar, né, mais uma vez. Então, assim, qual é a proposta aqui do clube? É que em um ano, cada uma das sócias possa escrever a sua autobiografia, né? Quando eu falo autobiografia, é o quê? É um capítulo de um livro coletivo, então são 10.000 caracteres. Dá para escrever muita coisa com 10.000 caracteres. E já é um marco, já é uma materialização da sua história de vida que ela está acontecendo, né? Então, é essa construção. Como que se dá? Um primeiro tempo, com um cuidado psicológico, né, de ter aqui, nesse espaço que nós temos toda semana, um espaço seguro para que cada escritora se solte. Solte seus conteúdos, solte o formato, solte o estilo, se solte, sabendo que vai ser ouvida e lida somente por quem está aqui. Num segundo tempo, que é um outro tempo, começa a se construir para aquelas que se sentirem à vontade para isso, a possibilidade de um texto que vai ser lido por pessoas que não estavam aqui dentro da sala. Mas esse é um segundo tempo, né? Então, assim, quando a gente fala assim, se é um ano a jornada, a gente fazendo uma conta matemática, seriam 6 meses para construir o primeiro tempo, 6 meses para o segundo. Só que o tempo é um ponto de vista do relógio. Pode ter pessoas que aceleram e tá tudo bem, e outras pessoas que levam mais tempo. O importante é, em um ano, a pessoa conseguir escrever a sua autobiografia, tá? Então, para dizer assim, pô, consegui. E daí, falando sobre isso, falando em produção, tá? Em quantidade de produção. Então, vou rememorar e fortalecer. Tempo é uma questão relativa e a questão de quantidade e qualidade também é relativa. Tudo é relativo, tá? O que não é relativo, o que é absoluto, é o processo, é a jornada. As mulheres que estão aqui toda semana estão produzindo, estão se redescobrindo através da sua própria escrita. Isso que é o mais importante, tá? No mais, tudo é relativo e tudo é acompanhável, é negociável. Mas falando assim de passar de primeira para segunda fase, o que eu estou idealizando para vocês? É passarem em dupla, para não estarem sozinhas. Pode ser que uma parte do grupo fica, e até porque a gente tem entrada sempre, por exemplo, a Ana é a primeira sessão dela hoje, né? Então sempre a gente vai ter gente nova, gente entrando, né? E como é que a gente faz essa progressão de passar para outra fase? A minha proposta, né, em cima do que eu estudo, é fazer essa passagem em dupla, para você ter uma dupla de apoio, uma companheira de jornada. Tá? Então, a gente falando ali em ritmo de produção, quem está com mais produção nesse momento é a Cida e a Fátima. Então, assim, se a gente tem uma dupla que já pode considerar passar para a segunda fase, é a Cida e a Fátima em dupla. Na sequência, a Elis e a Bárbara, que estão com 2 textos. Também dá para passar para a segunda, sabe? Pode, a gente vai construindo. O meu número mágico é 5 textos. Deu uma acelerada, puxa, já consegui me colocar nos meus textos. Sejam esses textos derivados dos recortes biográficos ou não, ou sejam ideias, por exemplo, a Márcia, semana passada, quem estava na sessão viu, pode ver na gravação também, ela olhou os recortes biográficos e ela foi além, ela pegou um eixo que atravessava esses recortes e que para ela era algo muito emergente, muito importante. E ela construiu. Show de bola, excelente. Tá? Então, o importante é andar, o importante é o movimento, tá? Esse movimento de assumir a sua própria narrativa, tá? Então, eu falo nesse sentido. E as demais estão chegando, estão com um texto, ou ainda não produziram, estão destravando. É a proposta do clube, tá tudo certo. Então, dito isso, falado isso, explicado, bem explicado, eu quero ouvir de vocês, de verdade que eu quero ouvir. Eu vou tomar uma água enquanto vocês falam, pode ser? Perfeito. Entendo, logo chega um texto, mesmo que cheguei tarde. Tô lenta por aqui. Oi?
Falei que estou lenta por aqui, cheguei tarde, mas que logo chega um texto. Tá, logo chega um texto que você vai mandar pra mim? Tá, mas deixa eu ver se então essa minha fala, de repente, ela soou como uma pressão. Eu Será? não sou com uma pressão, acho que sou como um convite para poder falar, porque eu entendi que tem recorte biográfico aí, que tem, acho que uma necessidade de compartilhar, né? Por mais que cheguei tarde, eu estou entendendo que é um convite para poder falar, para poder entender, para poder tirar dúvidas, para poder, enfim, me sentir convidada a falar. Que eu entendi o recorte biográfico, entendi a proposta, me senti convidada a falar, né? Então, é nesse sentido, assim, tenho escrito bastante. Eu entendi que também travei em algum momento, entendi a minha trava, né? Mas logo chegou um texto de dizer sobre Tá, isso, obrigada. compartilhar com o grupo nesse sentido. Certo. Então, assim, por que que eu tô abrindo, né? E pode gerar um certo estranhamento, né? Ainda mais pra Ana, que é a primeira dela aqui, né? Que, nossa, mas peraí, a Joyce não devia estar liderando a gente aqui, trazer as coisas prontas? Então, não existe nada parecido com o que vocês estão vivendo aqui hoje. Isso realmente ele é inédito esse formato, né? Eu tenho vivência com editora, até uma das editoras que eu tenho entrada lá em São Paulo, a Editora Europa, eles me falaram assim, Joyce, se você vê os textos com ela, assim, a gente não toca no texto, a gente, claro, faz revisão, faz editoração, faz todo aquele trabalho técnico, mas esse envolvimento com as autoras, né, para entender, para ter essa sensibilidade, não existe, né? É outro parâmetro, né? Esse nível. Por quê? Porque o meu compromisso no cultivo de biografia é realmente apoiar a pessoa a viver o próximo capítulo da sua biografia. Então, sim, ela está trabalhando a memória, está trabalhando a sua história ali, porque é uma matéria-prima, vamos dizer assim, né? É de onde vem, mas assim, o meu olhar aqui é sempre no sentido de, ok, mas como isso pode contribuir para que daqui a 1 ano, 2 anos, 7 anos eu veja essa mulher voando? A ideia é essa. É sempre, eu estou olhando para o próximo capítulo da história de vida de vocês. Então, o que é que a gente pode apoiar aqui nesse momento que os relatos, vêm relatos com muita verdade, com muita história, com muita vida vivida, né? Como apoiar? Então, sempre o meu olhar não é tanto a produção, mas a tarefa de produzir um livro juntas é o que nos desafia a entrar nessas ruas escuras das nossas histórias, né? A trazer luz, a limpar alguns cantos. É esse o convite, tá? Maravilha. E aí, Larissa, tô vendo você me olhar sem falar. Fala, Larissa. Eu, hoje eu estou no modo coruja. Opa, então tá bom. Não presto, não falo nada, mas presto atenção. A coruja é sábia também, então tranquilo, Eu tranquilo. tô meio que no modo coruja, eu tô meio lesa, porque eu não consegui pregar o olho de noite. Fui dormir muito tarde, acordei de madrugada para ir no banheiro tomar água. Depois eu voltei, fiquei fritando na cama, não consegui pregar o olho. Eu sei que aí hoje de manhã eu tive que acordar para ir na terapia. Voltei, fui no shopping para distribuir currículo meu. É, lugar, assim, apesar de que, vamos dizer assim, por um lado eu me sinto confortável porque as donas dos lugares onde eu deixei currículo terem me dito que preferem pessoas mais velhas, tipo da minha idade, para trabalhar do que as mais novas, mas que no momento, entendeu? Porém, algumas disseram que não, que vão deixar, que vão encaminhar para o setor responsável, mas meio que não estou botando muita fé, não. Uhum. Eu já tentei antes, entendeu? Tipo, às vezes o que imagina? A pessoa tem duas faculdades,
que, entendeu? Como meu caso, tem 2 faculdades, já trabalhou em hotel, já fez isso, já fez aquilo. E eu falo para o povo, eu deixo bem claro, ultimamente eu só tenho no meu currículo e nas mensagens que eu mando para os lugares, eu só falo, eu só quero uma oportunidade, somente isso. Eu Certo. não quero um salário enorme, eu não quero nada, eu só quero uma oportunidade de trabalhar, porque viver da pensão do meu marido não tá fácil. E Com essa. esse dinheiro, vamos dizer assim, eu destrincho o dinheiro. Aham. Com esse dinheiro, aí eu pago água, luz, telefone, internet, pago ração dos meus cachorros, põe gasolina no meu carro. Aí depois eu preciso de algum imprevisto, aí eu vou empurrando com a barriga. Sim. Que nem aí eu tenho que pagar a farmácia, eu tenho que pagar o mecânico que deu problema no meu carro. E com isso eu vou me virando, mas tem algumas coisas assim que, entendeu? Eu não falo nada, mas a cabeça fica ruminando, Mas fica então, pensando nisso. pegando esse gancho da cabeça ruminando e da insônia, tá? Os desafios que você estão passando são de tirar o sono. São de tirar o sono mesmo. E naquele momento que você fica fritando, como você mesmo falou, né? É, não podia ser o caderno e a caneta uma válvula de escape para essa angústia? Eu Eu pensei nisso comecei, também. Eu pensei também nisso. Quando eu acordo assim, eu tento é, escrever, fazer algo assim, ou meditar, ou ler. Só essas três coisas, sem aparelho, sem nada ligado. Ou o sono volta, ou o sono não volta, mas eu consegui organizar as ideias, né? Eu É, queria pedir para vocês, assim, ouvir esse texto que eu escrevi, cada palavrinha, sabe? Cada frase, porque eu acho que vai, de certa forma, ajudar vocês. Eu creio que sim. então vamos aceitar o convite, né, da Cida. Então, para quem chegou um pouquinho mais tarde, nós começamos o encontro de hoje cantando parabéns para Cida, porque hoje, 14 de abril, é o aniversário de 65 anos da Cida, né? E nesse Uau. parabéns eu quero incluir as aniversariantes, né, do período. A Fátima fez 70 anos e a gente comemorou aqui, mas comemorou depois, né? A Leia também comemorou 70 anos, né? E eu, como eu falei para vocês no início, assim, uma das minhas metas na vida é aprender a comemorar mais a vida, porque eu sempre fui essa moça muito trabalhadeira, que não tinha tempo nem para comemorar que é de ser comemorado, né? Então, vamos fazer a leitura do texto que nós temos hoje, né? Mas antes de fazer a leitura, eu quero deixar muito claro assim, ó, o canal de feedback nós estamos construindo juntas, é um processo construcionista aqui. Estamos construindo juntas isso, que é inédito, né? Então, assim, dessa forma, e ouvindo, e cada dica, seja aqui no grupo, ou se vocês quiserem dar uma dica no privado, a ideia é essa, tá? O caminho é esse, tá? Bem pavimentado. Vamos fazer a leitura do texto, então. Gratidão. Hoje amanheci mais cedo, porque tinha compromisso de fazer minhas unhas às 8 da manhã. Mas por que acordar cedo só porque quer fazer uma unha? Por mais que eu explicasse por que eu queria essas unhas feitas tão cedo, não seria suficiente para expressar a minha felicidade. Uma felicidade de gratidão, porque hoje experimento o sabor de estar amadurecendo. Por que não dizer envelhecendo? Porque não sinto que seja envelhecendo, mas sim vivendo a plenitude da vida, essa dádiva que nem todos têm o prazer de viver. 65 anos de existência, de aprendizado e descoberta. Hoje não tenho mais tanta pressa, porque eu faço questão de observar cada detalhe que acontece comigo, as dores que me fortalecem. A viver um dia por vez, ouvindo o canto dos pássaros, observando a natureza, que está sempre me mostrando coisas extraordinárias. O vento que sopra em meu rosto, o sol que com sua exuberância me aquece, a lua que contemplo nas noites que deveriam estar vestidas de preto.
Também já vivi muitas alegrias, já amei, já fui amada. Sou mãe de um casal de filhos maravilhosos. Me realizei na profissão que exerci por décadas, cuidando da beleza e da autoestima das pessoas. Mas essa mudança que chega com o tempo me traz certeza de que estou vivendo sob os cuidados do meu Criador, que com o seu amor infinito cuida de mim todos os dias da minha vida, me trazendo leveza, maturidade para seguir com menos bagagem. Assim, alivio os fardos que porventura terei que carregar. Também dou pouca importância para que as pessoas pensam de mim, porque sim, me conheço de verdade. Sei que nasci com a missão de mostrar atalhos para muitos que ainda nem descobriu qual o caminho que deseja seguir. Sinto a necessidade de mostrar para as pessoas que a vida é extraordinária e que todos andam sem tempo. Tempo de aproveitar o tempo que lhes restam, de abraçar, de conversar, de ficar observando tantas coisas boas que nos rodeiam. E se a vida não estiver leve, vai deixando tudo que pesa, vai mais devagar. A minha pressa hoje é para viver o momento presente, pois é aqui, nesse lugar que as coisas boas acontecem. Observo a minha respiração, me olho no espelho, me deparo com alguém que me dá orgulho de nunca desistir das coisas e vou seguindo, trilhando estradas onde conheço pessoas extraordinárias que dedicam seu tempo a cuidar de meu tempo, com aprendizagem, carinho e momentos divididos com outras pessoas. Então, hoje é dia de festa, de alegria, de comemoração e de gratidão a Deus pelo dom da vida. Cida Rocha. Parabéns, Cida! Obrigada, Fátima, obrigada. Maravilhoso o Muito texto. obrigada. Pois é, eu acho que tu devia, lembrou bem. tipo assim, ler, Só um pouquinho, refletir só sim, um pouquinho, Cida, para a gente seguir o nosso ritual de tá clube. bom. Cada uma das mulheres que se sentiu tocada por uma ou outra palavra do texto da Cida, por favor, faça suas considerações, né? Dê esse presente, esse feedback para Cida. Gratidão pela vida. Feliz aniversário, meu bem. Obrigada, Mara, obrigada. Gratidão pela vida, porque eu lembro e faz me lembrar assim, da maioria das mulheres da minha família, que apesar de todo o machismo manauara, que infelizmente ainda se faz presente para lá, nenhuma delas baixou, apesar de serem casadas alguns anos, nenhuma delas baixou a cabeça. Mesmo uma tia minha que está casada há muitos anos tem problema com o marido, porque o bicho com perdão das palavras, é um escroto, mas são casados há não sei quantos anos até hoje. Entendeu? Ela nunca se deixou abalar. Agora, de uns anos para cá, que está aprendendo a se impor. Então, meus parabéns vai para ela, vai para os outros, um monte de primas e tias minhas que sofreram a vida inteira com maridos abusivos. Umas meteram o pé na bunda do dito cujo, outras estão vivendo até hoje, mas aprenderam a se impor. Então, esse é o que vale. Mulher não foi feita para ser aprisionada, para ser criada em gaiola de ouro, não. Nós somos feitas para bater asas. Nós somos feitas para experimentar a vida, experimentar o que a vida nos oferece, tudo de bom, como você disse. Muito bem. Obrigada, querida, obrigada. Quem mais gostaria de dar um feedback para Cida? Ela fala ali sobre amadurecer ou envelhecer, né? Então, é assim, eu acho maravilhoso a gente poder comemorar cada dia um ano a mais, né? Porque significa que estamos aqui, que a nossa missão não acabou ainda, alguma coisa nós temos para fazer, né? E assim, assim como a Cida, eu também não me sinto com 70 anos. Às vezes eu tenho que me policiar assim um pouco, porque eu falei assim, eu não dá mais para fazer isso, não, sabe? Algumas coisas assim, mas na maioria das vezes eu me sinto bem, me sinto jovem, me sinto feliz e adoro quando comemora o aniversário, quando comemora as amizades. Eu sou uma pessoa bem assim, como a Cida mostrou nesse texto, né?
comemorar, agradecer, né? Bonito texto, Cida. Parabéns, feliz 65 anos, que o novo ciclo venha cheio de coisas boas para você. Muito obrigada, Fátima, muito obrigada. Mas é isso, o sentido é isso mesmo, é deixar os fardos mais leves e, e degustar, né, de cada ano, de cada dia, de saúde, de tudo que é nessa plenitude que a gente tem essa grandeza, essa bênção de estar vivendo. Muito obrigada. Bem, Cida, e como é que foi para você ter seu texto lido, ouvir, né, suas palavras lidas e ter o feedback de que ela chegou em lugares tão distantes dentro das sócias que te ouviram hoje aqui, que mexeu com elas, como a Larissa falou, como outras trouxeram. Como é que é a emoção? Eu acho, eu fico feliz porque eu acredito que eu consegui o objetivo, né, que não é escrever uma coisa abstrata que a pessoa lê e que realmente não entende. E eu senti necessidade de passar essa mensagem, entendeu? De tudo que é cada tempo, cada ciclo da vida, que a gente possa aprender a ir se adaptando às circunstâncias da vida. É tudo beleza, é tudo maravilha, não é. Mas em cada coisa, em cada ciclo, cada coisa que acontece na nossa vida, a gente tira experiência, a gente tira até mesmo do sofrimento. Então, não deixar se abater, não deixar ser consumida pelas coisas difíceis, pelas histórias tristes, e seguir em frente, agradecendo, e eu estou muito feliz de ter tido essa devolutiva delas de uma maneira positiva. Espero ter ajudado. Muito obrigada. Muito bem. Então, assim, hoje é uma reunião um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem um texto, né? Tínhamos um texto para ser lido, né? E foi lido. Esse momento de respirar no meio do semestre, né? Que parece que está tudo enlouquecido, o mundo anda tão ligeiro, então a gente fazendo uma pausa. E também eu queria terminar um pouquinho mais suave, terminar 15 minutos antes, porque a gente já conseguiu adiantar. Mas para quem quiser tirar dúvidas, quiser ficar no final para tirar dúvidas, eu vou ficar até o meio-dia aqui online, tá? Então, assim, eu quero me despedir do grupo, liberar o grupo, né? Com uma mensagem. Acho que a palavra hoje é resiliência, né? Então, apesar da correria, respirar e seguir no propósito que trouxe cada uma de vocês aqui ao clube, né? Então, prosperar, né? Prosseguir, né? Ser resiliente, né? O texto da Cida traz isso também com uma leveza. Então, assim, quero chegar aos 65 anos com a sua leveza, Cida. Obrigada por nos brindar com esse presente, tá? E a mensagem que eu deixo para a gente finalizar o momento do grupo agora é: a resiliência é saber que és o único que tem o poder e a responsabilidade de levantar-se. Tá? Então, eu me despeço aqui. Estarei aguardando vocês aqui na terça-feira que vem, às 11 horas da manhã. Né? E fico à disposição até o meio-dia para quem tiver alguma dúvida, né? Para esclarecer, alguma orientação, estou aqui. É o momento realmente do acompanhamento. Joyce, como é que eu vou tirar dúvida online com você agora? Por qual canal? A gente pode ficar aqui, né? Até todo mundo sair, por exemplo, né? Se você precisa de privacidade, acho que é o melhor, assim. Tá? Bom, Beijo grande. Beijo grande para todas que ficarem. Beijo. Tchau. Abraço. Cida, tá me ouvindo? Sim. Que acabou caindo aqui o Zoom. Dizer que o seu texto, o que eu gostei muito é quando ela falou de olhar para ela mesma. Que é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou olhando para mim.
né? E Maravilha, olhar com maravilha. leveza, com essa coisa Isso, maravilhosa que a gente tem, né? Sem peso, sem nada, como eu sou realmente. E falando isso para você, eu fico muito emocionada, que é isso, é a vida, né? Então, gratidão, maravilha. gratidão. Olhar para a gente e falar gratidão, gratidão por eu existir, por eu estar aqui, por eu ter meu Verdade. momento, vou passar um esmalte, né? Vou passar um batom bonito, você Isso, tá lindona, isso. né? E é isso que é a vida realmente. Então, é um Celebrar a presente para mim também. vida. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Grande abraço. Um abraço. Eu vou aproveitar um pouquinho, então, para entender que esse final de semana, a semana passada eu não consegui estar presente, né? Você vai mandar para mim por e-mail, aí eu vou escolher e eu escrevo. É isso, Joyce? Isso, então assim, você preencheu um formulário logo que você fez a sua filiação ao clube. Ali tem as informações necessárias para eu aproximar, fazer uma análise, cruzando o método do cultivo de biografias, que a gente faz uma analogia entre as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e as estações da alma feminina. Então, o que você trouxe ali, eu vou poder te entregar um PDF, é um documento de 3 páginas que vai para o seu e-mail, só para você, relacionando assim, tal acontecimento, foi a primavera, o outono, vai relacionando para você ter uma perspectiva da sua história, se olhar a sua história em perspectiva. No final desse documento tem 5 tópicos, que é assim, o recorte biográfico indicado para você nesse momento da vida é esse. Vão ser 5 tópicos que são um ponto de partida para as suas primeiras escritas. Então é um convite, é uma sugestão para você chegar nesses pontos ali, que pelo que você respondeu, são pontos que estão pedindo atenção, estão pedindo palavra. É nesse sentido, tá? Mas sempre eu reitero, é um convite, é um ponto de partida. Você pode e deve ir além, tá? A prof fica feliz. Tá. Então, só para encerrar e passar para a colega, é, é, depois que eu mandei para você, vieram outros Uhum. Você quer que não preencher de tava, volta? mas Então se puder. preenche de volta, porque eu vou fazer a partir das 2 da tarde. Preenche e diz assim, preenchida, aí eu considero só Ah, então a tá bom. última, tá bom? Tá ok, então. Muito obrigada, Eu viu? que Uma boa agradeço. semana. Boa semana, até terça-feira que vem. Ué, tá. Muito bem, eu vou aqui encerrar.